Quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou numa sala de visitas, com lustre de cristal, tapete de veludo e almofadas de cetim. Quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Essa fala forte é de uma escritora negra chamada Maria Carolina de Jesus. Ela mesma se intitulava como a poetisa negra. Maria Carolina de Jesus nasceu em 1914 em Sacramento, Minas Gerais. Ela veio de uma família muito pobre, muito humilde. Ela teve a oportunidade de estudar, mas somente 2 anos do ensino primário. E já na sua adolescência veio para São Paulo em busca de melhores condições de vida, de trabalho, juntamente com a sua mãe. Ela consegue trabalhar como empregada doméstica e em um desses trabalhos, ela trabalha numa casa que era de um médico. Quando chega aos finais de semana, ele pega e fala para ela: olha, você pode usar o seu final de semana para sair, para descansar. E ele é surpreendido com o pedido de Carolina. Ela fala: olha, eu posso usar a sua biblioteca? Eu posso ler os livros que tem na biblioteca? Eu prefiro ficar na biblioteca do que sair. E ele autoriza, e ali naquela biblioteca, no meio daqueles livros, ela vai ter contato com os grandes nomes da literatura, vai ter ali a sua parte intelectual desenvolvida ali naqueles livros. Ela vai ser uma leitora voraz e uma incessante escritora, vai escrever incessantemente. Ela tem 3 filhos e para cuidar desses filhos ela vai trabalhar com reciclagem, vai ser catadora de papel, de coisas recicláveis. Como ela não tinha dinheiro para comprar caderno, ela aproveitava qualquer folha em branco que desse para ser usada, para ser escrita. Cadernos que tinham folhas em branco e ela levava para casa. E em momentos de descanso, principalmente à noite e com barriga cheia, porque isso era um grande problema para ela, ela passava muita fome, a sua grande preocupação era trazer comida e alimentar os seus filhos, já que ela era uma mãe que criava os seus filhos sozinha, esses 3 filhos. Na favela do Canindé, em São Paulo, onde ela vivia, as pessoas não vão entender muito aquela mulher que gostava de ler. Isso era totalmente incomum para aquelas pessoas que eram tão marginalizadas, carentes de tudo que a gente possa imaginar, de saneamento básico, de médico, enfim. Essa é a realidade de Carolina. E essas mulheres chegavam para ela e falavam assim: olha, você tem que se casar, você tem que arrumar um homem para poder te ajudar a criar esses filhos. E Carolina pensava, ela sabia, enquanto criança, aliás, na sua infância, ela sabia da dominação do homem sobre a mulher, do quanto a mulher era subjugada pelo esse poder masculino. E ela não queria isso para ela. Ela opta por não casar, porque ela sabia que se ela casasse, ela jamais poderia utilizar os seus momentos de lazer para fazer aquilo que ela mais gostava, que era ler os seus livros. Carolina, quando ela avistava alguma coisa que ela não concordava, que ela achava errado, ela chegava para as pessoas e falava: olha, se você não parar, eu vou te denunciar no meu livro, eu vou escrever no meu livro isso que você está fazendo. E foi num desses momentos, num parque que tinha próximo da favela, que ela vai ver alguns adultos degradando brinquedos para as crianças. E ela vai ficar muito brava, ela vai chegar lá discutir com eles e fala: se vocês não parar agora, eu vou denunciar o que vocês estão fazendo no meu livro. E um repórter que estava passando por ali ficou intrigado de ver aquela mulher de gênio forte ameaçando adultos a colocar no livro dela, a denunciar o que eles estavam fazendo num livro. Ele chega para conversar com ela e ela fala que ela gostava muito de escrever, que ela tinha muitos escritos, que ela escrevia romances. Uma coisa que é bom a gente parar para lembrar, que a Carolina ela é vista, descoberta por Audálio Dantas, esse repórter, mas na verdade antes do contato com esse repórter ela já tinha noção do poder da literatura, do poder da leitura e da sua escrita. O sonho dela era ganhar dinheiro com a sua literatura, era sair daquela favela e viver numa casa de alvenaria. Esse era o seu sonho, né? Ascender socialmente através dos seus escritos. Ela tinha plena consciência disso, gente. Uma mulher que só teve a 2ª série, né? Que estudou somente 2 anos do ensino primário, já tinha toda essa consciência. E a intenção dela era publicar os seus romances. Mas o Audálio Dantas ali, na hora de ver os escritos dela, ele vai achar os diários, onde tinha ali o testemunhal daquela mulher negra,
que vivia numa favela, e ela ali escrevendo como era passar fome, como era o dia a dia da favela, daquela carência, né? E de ser ali jogado. Por isso que ela fala que enquanto a cidade era uma sala de visitas, quando as pessoas, aquilo que elas não querem mais e que não serve mais, no caso, as pessoas pobres, elas são despejadas da favela, como se a favela fosse um quarto de despejo. Ela tinha totalmente essa noção. Ela conhece o Audálio Dantas, isso vai acontecer em 1958, e o seu livro vai ser publicado em 1960, chamado Quarto de Despejo. E vai ser algo assim muito audacioso de Carolina, porque era um momento onde a gente tinha grandes escritores publicando as suas obras, como Jorge Amado, como Clarice Lispector, e de repente aquela mulher que mal tinha sido alfabetizada, sendo ousada e publicando um livro também. Esse livro ele vai ser um acontecimento, porque algo que era muito difícil na época, em uma semana ela consegue vender 10 mil cópias. Isso era inédito para a época, era algo assim muito inalcançável para os escritores desse período. Então ela vende tudo isso, ela consegue obter uma fama ali quase que do dia para a noite, consegue dinheiro e alcança o seu grande sonho, que era sair da favela e morar numa casa de alvenaria. Já na casa de alvenaria, no bairro de Santana, um bairro de classe média de São Paulo, ela também vai ser excluída pelos seus vizinhos por ser uma mulher negra, por ser uma pessoa pobre e favelada que ascendeu socialmente. A importância dessa obra, O Quarto de Despejo, essa obra vai ser traduzida para 14 idiomas diferentes, vai ser publicada em 40 países, vai ser bastante aclamado lá fora. Mas esse período ele vai durar muito pouco. Carolina, ela não tinha o entendimento de finanças, ela não sabia muito lidar com aquele dinheiro todo que ela estava recebendo. Então ela acaba perdendo esse dinheiro, não sabe administrar bem, e por incrível que pareça, ela retorna à pobreza, volta a morar na favela e vai catar papel. Um ano depois da publicação de Quarto de Despejo, a gente tem a publicação da obra Casa de Alvenaria, que vai ser, que não vai ter repercussão. Aliás, é bom a gente entender que Carolina não é uma escritora de um livro só, ela publicou, aliás, ela tinha vários outros escritos, né, publicou outros livros, mas que não tiveram tanta fama quanto o Quarto de Despejo, embora lá fora seja muito mais reconhecido do que aqui no Brasil. Durante o período da ditadura civil-militar, Carolina vai ser meio que jogada como sujeira para debaixo do tapete, porque era uma mulher que tinha consciência política muito clara, tinha consciência dos problemas sociais, tinha consciência da condição do que era ser uma mulher negra aqui no Brasil. Consciência de preconceito, ela já defendia a reforma agrária, então por isso ela vai ser totalmente esquecida, abandonada. Enquanto isso, nos países lá fora, nas escolas americanas, as crianças estudavam o Quarto de Despejo, e não era escola para negros, era escola de brancos. Estão sendo estudada, lá ela está sendo respeitada. Ela vai lançar uma terceira obra, ainda pagando do seu bolso, porque nenhuma editora já se interessava mais em publicar, e aí é quando ela fica pobre totalmente e volta para a favela e volta a ser uma catadora de lixo. Totalmente esquecida, né? Voltando para a miséria, um produtor italiano, aliás, um diretor italiano, chega para ela e fala: olha, eu quero fazer um filme sobre a sua história. E nisso ela aceita e ele dá o pagamento adiantado para ela. Com esse dinheiro, ela vai comprar uma casa, aliás, um sítio no extremo sul da cidade de São Paulo, em Parelheiros. Lá ela compra um sítio e vai se morar nesse sítio, mesmo sem janela, sem porta. Mas lá ela estava feliz, ela tinha a sua liberdade. Ela criava galinhas, criava animais, tinha a sua horta, mas ela estava feliz, embora totalmente esquecida e também decepcionada com tudo isso, do que era. Ela tinha pleno entendimento daquela condição dela, que embora no momento do seu auge, embora ela tenha sido convidada para participar de jantares com políticos, com pessoas importantes, inclusive ela foi num jantar na casa da família Matarazzo, essas pessoas não entendiam ela como igual, essas pessoas entendiam Carolina como um ser exótico e que estavam convidando para jantar nas suas casas porque era a bola da vez, porque era o que se falava nos jornais, nas revistas, aquela mulher que saiu de uma favela e que era uma escritora. Então por isso que ela vai ser aceita. Então quando
aliás, vai ser nessa casa, lá em Parelheiros, nesse sítio, que ela vai falecer em 1977 de uma insuficiência respiratória, numa crise asmática, ela vai falecer. E é muito interessante que assim, esse respiro, essa dificuldade de respirar, era essa liberdade que Carolina tinha, porque a sua carência não era só uma carência material, ela era incompreendida, tanto pelos seus iguais, aquelas pessoas que moravam na favela e que passavam as mesmas condições que ela, quanto para aquele bairro onde ela foi morar, de classe média, onde as pessoas não aceitavam ela ali como sua vizinha, ela que era uma mulher negra. Então, se a gente for parar para o seu legado, primeiro, enquanto Carolina tem essas suas publicações, enquanto isso, os intelectuais da academia não vão aceitar a sua obra, porque o seu linguajar ali era um linguajar coloquial, um linguajar de uma pessoa pobre que tinha poucos estudos e que era um linguajar falado ali no dia a dia. Ela não utilizava a norma culta do português dos seus escritos. Por isso as universidades, esses intelectuais vão virar a cara e ela não vai ser aceita por conta disso. Mas vale a gente lembrar que Carolina, ela foi muito prolífica. Para além do quarto de despejo, ela escrevia romances, contos, poemas, e além daqueles que foram publicados, inclusive depois da sua morte, como o Diário de Betita, ainda há milhares de páginas de material inédito de Carolina. Entre eles temos romances, mais de 100 poemas e mais de 60 crônicas escritas. Então é um legado gigantesco. Por isso que ela não foi uma autora de um livro só. Ela tem uma produção vasta e fantástica para ser explorado. E que bom que há poucos anos atrás ela começou a ser aceita nos vestibulares de grandes universidades, por exemplo, como Unicamp. Só agora aí a gente está tendo essa retomada dessa importância dela, que foi uma das primeiras escritoras negras aqui no Brasil. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham amado conhecer a trajetória dessa grande mulher que foi Carolina de Jesus, assim como eu gostei muito de conhecer um pouquinho da vida dela. Então, se vocês gostaram desse vídeo, achou esse vídeo útil, por favor, compartilhem com seus amigos. Vamos espalhar coisas boas, conhecimento para as pessoas. Eu conto com vocês para poder ajudar aqui no meu canal. Então, curtam, compartilhem e eu espero vocês no próximo vídeo.